Síndrome do impostor. Não sei se você já ouviu falar dessa síndrome, né? Esta síndrome, ela também é conhecida pelo pessimismo defensivo ou até autodepreciativo, né? É uma desordem psicológica que até ela não é considerada ou classificada como uma doença mental, porém ela é muito estudada. E os seus sintomas, eles costumam ser os mesmos de outros tipos de doenças, né? Que são encontrados em alguns outros tipos de transtornos também, como a depressão, a ansiedade, a baixa autoestima, e são alguns dos exemplos que são encontrados, né, na síndrome do impostor. Ela também é muito comum em pessoas que têm profissões competitivas, como atletas, né, artistas, empresários, ou ainda em profissões nas quais as pessoas são avaliadas e testadas, né, comprovadas diariamente, a todo momento praticamente, como nas áreas da saúde ou ainda do ensino, né, e costumam atingir pessoas que também têm aquelas características mais inseguras ou que internalizam mais as críticas e também as suas falhas. Porém, qualquer pessoa pode desenvolver esta síndrome, a síndrome do impostor, e em qualquer idade, né? Sendo mais comum quando essa pessoa ela está numa posição e pode ser alvo de julgamento principalmente do seu desempenho. Também como ao receber algum tipo de promoção no trabalho ou no início de algum projeto novo. E claro, daí vem aquelas questões, aquelas perguntas, como que nós podemos identificar que tipos de comportamentos são mais comuns em pessoas que sofrem desta síndrome, né, a síndrome do impostor. Uma das características é a necessidade de se esforçar demais, além da conta. Até porque essa pessoa que tem essa síndrome, ela acredita que precisa se esforçar em excesso, muito mais que as outras pessoas, para justificar as suas conquistas, por achar que sabe menos que os outros, né? Como eu falei, ela se autodeprecia. Logo, o perfeccionismo, o excesso de trabalho são utilizados para ajudar a justificar o seu desempenho, né? Só que o que causa isso aí? Ansiedade e, com certeza, o esgotamento. Outra característica seria a autossabotagem, né? Pessoas que têm essa síndrome, elas acreditam que o fracasso é inevitável, ele vai acontecer a qualquer momento. A qualquer momento alguém experiente vai desmascarar essa pessoa na frente dos outros. Ela acredita nisso, né? E logo, né, mesmo sem perceber, ela pode preferir se esforçar menos, evitando então o gasto de mais energia para algo que acredita que não dará certo, não levará a lugar nenhum, e diminuindo ainda mais as suas chances de ser julgado pelas outras pessoas. Acaba tendo essa crença. Olha só. Outra destas características é adiar tarefas, a boa e velha procrastinação. Né? Logo, quem tem esta síndrome, ela está sempre adiando a tarefa ou deixando compromissos importantes para a última hora, sempre na última hora que ela vai estar entregando, né? Também eles levam o máximo de tempo para cumprir algumas obrigações, e tudo isso é com o objetivo de evitar o momento de ser avaliado ou, como na cabeça deles, criticado por essas tarefas. Também tem o medo da exposição. Essa característica ela é bem comum em muitas pessoas, na verdade, não só quem tem a síndrome do impostor, né? Até porque quem tem essa síndrome está sempre fugindo de momentos em que podem ser avaliadas ou criticadas. Essa escolha, né? Talvez a escolha de tarefas e profissões são muitas vezes baseadas naquelas que podem ser menos perceptíveis. Olha só o nível, né, que chega, evitando então ser alvo de avaliações. Quando são avaliadas, essas pessoas elas demonstram grande capacidade de desacreditar as conquistas obtidas e os elogios das outras pessoas. Tem ainda a comparação com os outros, com outros profissionais, né, que trabalham com ela, e até porque, sendo um perfeccionista, ela vai procurar sempre fazer a coisa muito bem feita, como nós já citamos, e exigente consigo mesmo,
essa pessoa vai sempre estar se achando que ele é inferior, ou sabe, na cabeça dele, sabe que é menos que os outros, olha só, né? A ponto de tirar todo o seu mérito. Estas são algumas das principais características dessa síndrome, né? Comparação com os outros, perfeccionismo, coisas exageradas. Isso pode acontecer da pessoa achar que ela nunca é tão boa o suficiente em relação às outras pessoas. Essa comparação parte dela, o que gera muita angústia e, claro, a insatisfação, que é bem triste. Mas uma característica é querer agradar a todo mundo, né? Quer sempre ficar agradando as outras pessoas, tentar causar aquela boa impressão, se esforçar no carisma, a necessidade de agrado, de agradar, a necessidade de sentir que está agradando as pessoas a todos os momentos. Essas são formas de tentar alcançar o que? A aprovação. E para isso, ela pode até mesmo se sujeitar a situações humilhantes, bem complicado. Claro, para além de tudo isso ainda, a síndrome do impostor, a pessoa que tem a síndrome do impostor, ela passa por períodos de muito estresse e ansiedade. Por quê? Porque ele acha que a qualquer momento uma pessoa mais capacitada, mais preparada, pode assumir o seu posto, pode assumir o seu lugar, pode substituí-la ou desmascará-la, né? E assim, é claro, né? É muito comum que essas pessoas elas desenvolvam sintomas de ansiedade e depressão. Outra pergunta é: e como tratar? O que fazer quando identifica-se? Quando a própria pessoa vê que ela identifica que ela tem esse tipo de comportamento baseado na síndrome do impostor. Quando são identificadas essas características, é importante que a pessoa realize sessões de psicoterapia, que ela procure ajuda mesmo, né? Isso aí vai ajudar a pessoa a internalizar as suas capacidades, as suas competências, diminuindo aquela sensação de ser uma fraude, de ser uma pessoa que não consegue fazer as coisas, que se acha inferior aos demais, né? Porque isso aí está na cabeça dela, né? Além disso, tem algumas outras atitudes também que ajudam a controlar os sintomas dessa síndrome. Atitudes como ter alguém experiente, como se fosse um mentor mesmo, alguém que vai ajudar, alguém que vai dar dicas, que possa pedir opiniões, conselhos, entre outras coisas. É sempre importante isso, né? A opinião de um mentor, ela ajuda muito uma pessoa que essa pessoa ela confia. É muito legal isso. Compartilhar aquelas inquietações ou angústias com parentes, amigos, pessoas da confiança, né? Aceitar, isso é muito importante, os próprios defeitos e as suas qualidades, e parar de comparar com os outros, parar de se comparar, de eu sou melhor, eu sou inferior, não, parar com isso. Respeitar as suas próprias limitações, porque todos temos, ninguém é perfeito, né? Não ficar estabelecendo metas inalcançáveis, compromissos que nunca vai conseguir cumprir, parar com essas coisas, né? Aceitar que as falhas elas acontecem com todas as pessoas e procurar aprender com isso. Todos nós aprendemos com isso, né? Procurar um trabalho de que gosta, né? Isso é importante, proporcionando então aqui a famosa motivação e o principal de tudo, a satisfação com aquilo que se realiza. Ainda realizar atividades capazes de aliviar o estresse do dia a dia e a ansiedade, atividades que melhorem a autoestima, promovam o autoconhecimento, são muito importantes, né? Atividades relaxantes, também exercícios físicos que possam ajudar nessa questão aí, isso é muito importante. Além de investir também em momentos de lazer, né? Passar momentos com a família, lazer, coisas que a pessoa gosta de fazer, são úteis, são extremamente importantes para o tratamento desse tipo de alteração psicológica, né? A síndrome do impostor é mais comum até do que a gente imagina. Às vezes a pessoa não consegue identificar. Então, no conjunto dessas informações, você consegue identificar, né, se essa síndrome ela é mais comum aí no meio que a gente está trabalhando, até mesmo às vezes no nosso perfil, né? E o que fazer para melhorar, para sair desta condição desagradável, ruim, que não é bacana para ninguém, ok? Espero que você tenha gostado então de mais esse tema, né? Esse tema aqui que o Pensando no Mundo do Trabalho trouxe para a gente conversar, para a gente refletir, para a gente entender e, claro, se eu não conhecia, conhecer então a chamada Síndrome do Impostor.
Agradeço a atenção de todos, deixo um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.